e-mail que está circulando nas redes sociais indica que uma vereadora de Itajaí teria cometido atos de racismo. Na casa dela, um outdoor foi colocado denegrindo a imagem de um vereador negro, pelo fato dele ter sido a favor do aumento da passagem do transporte coletivo. Entenda melhor a denúncia na reportagem de Caleb Moreno. A denúncia tem como palco a bancada legislativa de Itajaí. Uma desavença entre vereadores foi divulgada por um e-mail remetido por este endereço virtual. Atos de racismo teriam motivado a divulgação do conteúdo. Os supostos insultos racistas teriam partido da vereadora Ana Carolina, que senta aqui nesta cadeira, contra o vereador Calinho Mecânico, mas ela nega as acusações. Se de fato isso ocorresse, isso já estava noticiado nos jornais, já estava vinculado na imprensa. Se só por eu ter chamado o vereador Calinho de vereador Calinho no uso da tribuna, eles já estão querendo fazer a minha cassação, imagina se eu tivesse feito alguma ofensa à raça deles. Isso não tem nada a ver, não tem sentido. Isso foi um e-mail de uma pessoa muito fraca e que eu tenho dificuldade de combater porque trabalha no anonimato. Tá? E as falas que eu fiz, todas elas são gravadas, elas têm acesso à comunidade. Eu, quando cheguei, inclusive quando cheguei na minha residência depois da sessão, o meu assessor de imprensa já publicou o e-mail, a conversa via YouTube do meu pronunciamento e não tenho nada para esconder da comunidade não, isso não tem problema algum. O e-mail também denuncia a instalação de uma placa com a foto do vereador Calinho Mecânico em uma cédula de dinheiro. A ofensa fez com que ele movesse uma ação contra o pai da vereadora, sendo que foi o responsável pela colocação da imagem em sua própria casa, onde também mora Ana Carolina. A controvérsia citada no e-mail ultrapassou os limites da Casa do Povo e passou a ser caso de justiça. Por telefone, o vereador nega que tenha ouvido insultos racistas, mas disse que contratou advogados e moveu uma ação judicial para a retirada da placa. Em contrapartida, a vereadora defende e explica a intenção do manifesto. A placa foi colocada dentro de propriedade privada, é a residência do meu pai. O Calinho é uma pessoa pública, ele pode ter a imagem dele divulgada. Os dizeres da placa são verdadeiros, que diz que ele votou favorável ao aumento do transporte coletivo e foi assinado pelo morador da casa, que é o meu pai. Não fui eu. Essa justificativa vocês podem perguntar para ele. O fato de ser o Calinho é porque eu resido no bairro São João e é o bairro que também reside o vereador Calinho. Se de fato eu morasse no bairro Murta, colocaria a imagem do vereador Dedé. Se morasse no bairro Fazenda, colocaria de outros vereadores. Foi só por isso e não mais por algum outro motivo. De acordo com a vereadora, ela repassou o material para ser investigado e tentar, de alguma forma, identificar quem é o autor do e-mail. A política itajaiense, onde a maioria da bancada é base aliada do governo, tem presenciado diversos casos de manifestações da oposição. E quem vem para comentar este polêmico assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Na sua opinião, a vereadora Ana Carolina teria cometido algum ato de racismo? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Eu acho que uma observação que ela fez nessa matéria aí me chamou a atenção. Ela citou raça deles. Se você pegar a matéria, você tem um trecho que ela fala isso. A raça deles. Eu acho que isso aí já mostrou alguma coisa na matéria, né? Eu quero deixar claro o seguinte. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Calinho Mecânico. Ele nega na matéria que ele não ouviu esses insultos, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele no programa de Rádio Sem Restrições, no início dessa semana, e ele falou, sim, ele falou que ouviu esses insultos. Então, agora ele está querendo dar uma aliviada. Provavelmente já houve algum tipo de articulação, algum tipo de contato. Outra coisa, a vereadora falar que colocar a placa só com a imagem dele porque ele é do bairro, eu discordo da vereadora e discordo muito do que ela falou, porque eu entendo que o vereador, se fosse um deputado estadual, se fosse um deputado federal, nós poderíamos pensar diferente, regionalizar ou setorizar a atuação desse político. No caso de um vereador, ele não é um vereador de bairro, ele é um vereador do município. Portanto, se o pai dela, que já temos conhecimento, todo mundo sabe, né, a história do pai dela, é uma pessoa polêmica mesmo, sempre criou muito caso na política aqui de Itajaí, nunca teve nenhum cargo assim de expressão, mas sempre foi uma pessoa de cobrar mesmo e não ter papas na língua para falar não. Agora, ele colocou no direito dele, agora as consequências ele vai ter que arcar. Eu discordo plenamente da vereadora quando ela diz que ela colocaria uma placa em cada bairro. Então ela fizesse isso, arrumasse um terreno para fazer isso. Fica caracterizado, não vou entrar nem na questão do racismo, mas fica caracterizado uma ação pessoal contra o vereador, na minha modesta opinião, contra o vereador Calinho. Então,
que fique claro aí para a vereadora que esse ato do pai dela, um ato que ela pode se defender, não foi ela, foi o pai dela, até aí tudo bem, mas a justificativa que ela tentou dar ali, me perdoe, vereadora, a senhora foi muito infeliz com relação a querer separar a atuação do vereador por bairro. Eu acho que não é bem por aí não. A senhora devia repensar um pouco, inclusive com relação às suas declarações. E mais uma vez eu reforço, a observação que ela fez nessa matéria, raça deles. Se isso não é um ato de racismo, eu não sei o que é. Agora a gente vai ter que aguardar a justiça aí para ver o que vai ser dito. Né? É verdade. E toda essa polêmica, se você me permite ainda mais um pouquinho, tem a ver com a tarifa do transporte coletivo, né? Que na realidade foram 14 vereadores, incluindo o vereador Calim, que votou a favor de um reajuste que 26 meses sem ter. E detalhe, só lembrando que a partir de segunda-feira a tarifa é R$ 3,20, né? E que você que está em casa aí, quer comprar o cartão lá, aquele cartão para pagamentos, você tem até sexta-feira para comprar a passagem com a tarifa mais em conta, né? Mais em conta, né? Anterior, atual, e ter 90 dias para usar. Portanto, você tem um prazo até sexta-feira. Porque segunda-feira já fica mais caro. Segunda-feira é R$ 3,20 e R$ 2,80 no cartão, né? E não foi só o Calinho que votou esse aumento. Exatamente. Eu acho que, voltando na polêmica do Calinho Mecânico, o outdoor foi de extrema infelicidade colocar ele dentro de uma nota de R$100. Agora, como eu disse, essa situação, partindo do pai da vereadora, isso em uma outra oportunidade, uma eleição lá atrás, ele botou o homem de $100 mil, que era se referindo, entregando... É no Parque Ecológico Raimundo Gonçalves. Assim, com relação ao candidato na época, João Macanhã. E eu, na oportunidade, eu e o Antônio Carlos, por ter uma coluna e ter recebido esse material, nós publicamos na nossa coluna e, inclusive, fomos testemunha de acusação contra ele em função do chamado da justiça com relação a essa coisa. Então, não é a primeira vez que ele faz isso e pode ter certeza que não vai ser a última, não, porque ele é polêmico pra caramba. E a gente vai estar sempre acompanhando. Vamos estar acompanhando, sim, viu? Obrigada, Lacerda. Um abraço. Até amanhã, então. Valeu, uma boa tarde e até amanhã. E você vai ver no próximo bloco como a fitoterapia trabalha com plantas medicinais na cura de diversas doenças. O MC Notícias vai para um rápido intervalo. Já volta.